Desde o início, os ensinamentos de Jesus causavam conflitos com os fariseus. Para os fariseus, a tradição tinha que ser seguida. A tradição era o ensinamento oral dos rabinos que completava e interpretava as escrituras sagradas. Mas Jesus jamais hesitou em denunciar a tradição sempre que ela se misturava ou enfraquecia os princípios bíblicos. Certa vez, Jesus denunciou os escribas e fariseus que se deslocaram lá de Jerusalém para uma visita nada amistosa. Eles não tinham vindo para ouvir os seus ensinos e dar apoio, mas sim para criticar Jesus. Não acusaram de estar transgredindo as escrituras sagradas, mas de transgredir a tradição, que consideravam tão importante quanto a lei. Eles queriam saber por que Jesus e seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Nesta passagem bíblica, Jesus cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus cita também a lei sobre quem amaldiçoa os seus pais. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O significado do mandamento era assistir e proteger pai e mãe, mas a maneira como os religiosos encaravam essa ordem era diferente, porque se baseavam na tradição. Em vez de ajudarem aos seus pais, que naturalmente necessitavam deles quando já idosos, entregavam seu dinheiro, que deveriam gastar na assistência deles, como oferta, como contribuição, achando que, assim, ficariam livres de qualquer responsabilidade com os seus pais. Jesus mostra que o verdadeiro problema da humanidade não é a sujeira que se apega nas mãos, mas sim a poluição profunda da mente, do coração e da vontade que nenhum banho é capaz de limpar.
E sobre a religiosidade dos fariseus e a tradição dos anciãos, é bom lembrar que as Escrituras Sagradas são a única regra infalível de fé e conduta. Jamais ela deve ser anulada por ideias humanas. A palavra de Deus instrui aos filhos serem obedientes aos pais. Isso significa que o bom relacionamento em família, no que se refere a pais e filhos, deve basear-se no temor de Deus. Honrar pai e mãe significa respeitá-los, submeter-se à autoridade deles, prestar-lhe ajuda porque esta é a vontade de Deus. Além disso, este mandamento é o primeiro seguido de uma promessa, ser bem-sucedido e ter os dias prolongados. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Por hoje é só. Não perca o próximo vídeo. Até mais!